Amigos, hoje vamos mergulhar numa jornada fascinante pelo universo de um filme que nos transporta diretamente para os territórios selvagens do cinema italiano dos anos 70. Estou falando de Caçador de Fugitivos, conhecido em sua terra natal pelo intrigante título original Mi chiamavano Requiescat, ma avevano sbagliato, que em tradução livre significa Eles me chamavam de Requiescat, mas estavam enganados. Já pelo título, podemos sentir o peso da ironia e do mistério que permeia toda esta obra. Era o ano de 1973, e a Itália vivia um momento dourado de sua cinematografia. Nas colinas de Cinecittà e nos estúdios espalhados pela península, diretores visionários continuavam a revolucionar o gênero western, dando-lhe uma nova roupagem, mais crua, mais visceral, mais humana. Foi neste cenário efervescente que nasceu esta pequena joia do cinema de gênero, uma produção que carregava em si todo o DNA do que ficaria conhecido como Spaghetti Western. O filme chegou às telas pelas mãos do diretor Mario Bianchi, um artesão do cinema que soube capturar com maestria a essência daqueles tempos de transformação. Bianchi, que já havia demonstrado sua habilidade em navegar pelos meandros do cinema popular italiano, encontrou nesta história a oportunidade perfeita para explorar temas profundos através da linguagem universal do western. O roteiro, elaborado com cuidado e atenção aos detalhes, foi construído como uma tapeçaria onde cada fio narrativo se entrelaça para formar um todo coeso e envolvente. A história que se desenrola diante de nossos olhos é uma verdadeira sinfonia de tensão e redenção. Imagine, se puderem, as vastas planícies do oeste americano, mas vistas através das lentes únicas do cinema italiano. O sol escaldante bate implacavelmente sobre a terra ressecada, criando miragens que dançam no horizonte como fantasmas do passado. É neste cenário que conhecemos nosso protagonista, um homem marcado pelo destino, perseguido por erros que talvez nem mesmo sejam seus. A narrativa nos conduz através de uma intrincada teia de perseguições e confrontos, onde a linha entre justiça e vingança se torna cada vez mais tênue. Nosso herói, ou seria anti-herói, carrega consigo o fardo de uma identidade que lhe foi imposta pelas circunstâncias. Ele é conhecido como Requiescat, um nome que ecoa como uma oração pelos mortos, mas que esconde verdades muito mais complexas do que qualquer oração poderia expressar. O protagonista desta saga é interpretado com uma intensidade magnética que nos prende desde os primeiros minutos. Seu olhar carrega o peso de 1000 batalhas, e em cada gesto podemos sentir a dor de um homem que luta, não apenas contra seus perseguidores, mas contra os demônios de seu próprio passado. A performance é crua, autêntica, despida de qualquer artifício desnecessário. É o tipo de atuação que nos faz esquecer que estamos assistindo a um filme. Tal é a naturalidade com que o ator incorpora seu personagem. Ao lado dele, encontramos uma galeria de personagens igualmente fascinantes. Há a figura do xerife corrupto, interpretado com uma frieza calculista que nos causa arrepios. Este homem representa tudo o que há de podre no sistema, usando sua autoridade não para proteger os inocentes, mas para servir aos próprios interesses. Sua presença em tela é como uma nuvem carregada, sempre anunciando tempestade. Não podemos esquecer da misteriosa mulher que cruza o caminho de nosso protagonista. Ela é interpretada por uma atriz que consegue transmitir, apenas com o olhar, toda a complexidade de uma vida marcada pela dureza daqueles tempos. Sua relação com o protagonista se desenvolve em camadas, revelando-se gradualmente como uma das peças mais importantes do quebra-cabeças narrativo. E há ainda o antagonista principal, um homem cuja sede de poder e controle o transformou numa força implacável de destruição. Ele não é um vilão unidimensional, mas sim um personagem com motivações próprias, alguém que acredita genuinamente estar do lado certo da história. É essa ambiguidade moral que torna o conflito ainda mais interessante e verossímil. A recepção de Caçador de Fugitivos
foi particularmente calorosa entre os aficionados do gênero western italiano. O filme encontrou seu público não apenas na Itália, mas também em outros países europeus onde o spaghetti western havia conquistado uma base fiel de admiradores. Foi exibido em salas de cinema da França, Alemanha e Espanha, sempre encontrando espectadores sedentos por histórias bem contadas e personagens memoráveis. Embora não tenha alcançado o mesmo nível de reconhecimento internacional de alguns de seus contemporâneos mais famosos, o filme conquistou seu lugar no coração dos cinéfilos, que sabem reconhecer qualidade mesmo nas produções menos badaladas. Hoje, passados mais de 50 anos desde sua estreia, Caçador de Fugitivos continua sendo descoberto por novas gerações de amantes do cinema, que encontram nele uma autenticidade e uma paixão raramente vistas nas produções atuais. As curiosidades envolvendo a produção desta obra são tão fascinantes quanto a própria história contada no filme. As filmagens aconteceram em locações que capturavam perfeitamente a atmosfera árida e hostil necessária para a narrativa. A equipe de produção enfrentou desafios consideráveis, desde condições climáticas adversas até limitações orçamentárias que exigiram criatividade máxima de todos os envolvidos. Uma das histórias mais interessantes dos bastidores envolve a criação do personagem principal. Originalmente, o roteiro havia sido concebido de forma ligeiramente diferente, mas mudanças de última hora na produção levaram a ajustes que, ironicamente, tornaram a história ainda mais rica e complexa. Foi uma daquelas felizes coincidências que às vezes acontecem no cinema, onde limitações se transformam em oportunidades criativas. A trilha sonora merece menção especial, pois consegue capturar perfeitamente o espírito da época e do gênero. As melodias, compostas especificamente para o filme, alternam entre momentos de tensão palpável e instantes de melancolia profunda, sempre acompanhando e potencializando as emoções transmitidas pelas imagens. Os cenários e figurinos foram cuidadosamente escolhidos para criar uma atmosfera autêntica, transportando o espectador diretamente para aquele mundo de poeira, suor e pólvora. Cada detalhe, desde as roupas desgastadas dos personagens até a arquitetura das construções, foi pensado para contribuir para a verossimilhança da história. A direção de fotografia merece destaque especial, pois consegue criar uma paleta visual que dialoga perfeitamente com o tom da narrativa. Os contrastes entre luz e sombra são utilizados não apenas como recursos estéticos, mas como elementos narrativos que ajudam a contar a história. Há momentos em que a câmera se torna quase um personagem adicional, nos guiando através dos conflitos internos e externos dos protagonistas. Caçador de Fugitivos é muito mais do que apenas mais um western italiano dos anos 70. É uma obra que consegue transcender as limitações de seu gênero e orçamento para entregar uma experiência cinematográfica genuinamente emocionante e reflexiva. O filme nos convida a questionar nossas próprias noções de justiça, identidade e redenção, sempre através da linguagem universal da ação e do drama humano. Para aqueles que apreciam cinema de gênero feito com paixão e autenticidade, esta é uma obra que definitivamente vale a pena ser descoberta ou revisitada. É o tipo de filme que nos lembra por que nos apaixonamos pelo cinema em primeiro lugar, pela capacidade única que esta arte tem de nos transportar para outros mundos, de nos fazer sentir emoções profundas e de nos deixar pensando muito depois que os créditos finais sobem na tela. A mensagem central do filme ressoa ainda hoje com força total. Numa época em que as verdades parecem cada vez mais relativas e as identidades mais fluidas, a jornada do protagonista em busca de sua verdadeira essência se torna ainda mais relevante e tocante. Bom, amigos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado dessa jornada pelos territórios selvagens de Caçador de Fugitivos e de toda a aventura que exploramos juntos. Obrigado por acompanhar até aqui.
É sempre um prazer imenso compartilhar essas pérolas cinematográficas com vocês. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos desbravando os tesouros escondidos do cinema mundial. Até breve, e um grande abraço a todos.